diz assim: a poderosa e infalível palavra do Senhor. Uma mulher do discípulo dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora o credor chegou para levar meus 2 filhos e torná-los seus escravos. E Eliseu me perguntou: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa ou em sua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, exceto uma botija de azeite. Então ele disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas em quantidade. Versículo 4: entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e derrama azeite em todos esses vasos, coloca de lado aquele que estiver cheio. Então ela se afastou dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E ocorreu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: trouxe-me mais um vaso. Porém ele respondeu: não há mais vasos, e o azeite cessou. Então ela foi e fez saber o homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos viverão do que sobrar. Ponto. Feche os olhos. Altíssimo, grandioso e poderoso, nessa noite tão gloriosa e poderosa, adoramos e exaltamos o teu santo nome. Nessa noite tão poderosa, nós te pedimos que o Senhor fale ao coração de teus filhos pelo poder da tua palavra, e no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: toma o teu assento, glória a Deus. Estamos diante de um texto bíblico do livro histórico de 1 Reis, de 2 Reis, capítulo de número 4, aonde vai falar sobre a multiplicação do azeite na casa da viúva. Amados, entenda que o texto bíblico, no versículo de número 1, vai falar de uma mulher dos discípulos do profeta, ao qual vai clamar o profeta Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora o credor chegou para levar os 2 filhos e torná-los seus escravos.
ela vai cobrar o profeta Eliseu, porque depois que Elias é levado ao céu no redemoinho, quem fica agora como responsável pela escola de profeta é o profeta Eliseu. Só que eu quero dar uma introdução para que vocês possam compreender por que essa mulher vai chegar até o profeta Eliseu e vai cobrar ele, falando do caráter da pessoa do seu marido. Entenda só uma coisa. O historiador Flávio José, ele vai dizer na sua enciclopédia que o marido dessa mulher é o profeta Obadias. O profeta Obadias, como está escrito no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19, ele é o mordomo do rei Acabe e da rainha Jezabel. O profeta Obadias, ele era discípulo dos profetas, porque ele frequentava a escola de profeta, ao qual Elias era o professor. Só que na época do profeta Elias, todo mundo aqui sabe que Elias foi o profeta que profetizou em Israel que não cairá orvalho e nem chuva, segundo a minha palavra. E se cumpriu a palavra do profeta Elias. Então a rainha Jezabel vai procurar matar todos os profetas do Deus Jeová, do grande Iavé, sendo que ela não sabia que a mesa de Acabe, que a sua mesa tinha um profeta do grande Deus vivo e Deus verdadeiro, que é Obadias. Obadias, ele vai sustentar do seu próprio bolso, do seu próprio salário, 100 profetas, 50 em uma caverna e 50 em outra caverna, com pão e com água. Obadias vai sustentar esses profetas. Só que ao passar do tempo, o profeta Obadias vai morrer. As escrituras não falam qual foi a forma que Obadias morreu, mas nós sabemos que a morte, ela bate na porta do palácio, como bate na porta das cabanas. Ou seja, Deus permitiu Obadias descer a sepultura. Então Obadias morre. Só que quando Obadias morre, fica pendente algumas dívidas que o profeta fez para poder alimentar os profetas do Senhor. E é interessante, amados, que Provérbios, no seu capítulo de número 19 e no verso de número 17, está escrito: aquele que se compadece de um pobre empresta para
Deus, e Deus recompensa no momento certo. Obadias fez para Deus. Obadias não fez para si. Obadias não fez para agradar o homem. Obadias fez porque ele sabia que servia um Deus vivo e um Deus verdadeiro, que recompensa na hora certa e no momento devido. Então Obadias morre, e a Bíblia agora vai nos dizer no capítulo de número 4 de 2 Reis, que os credores não estavam preocupados com a morte de Obadias. Os credores queriam receber o seu dinheiro. Então os credores agora vai bater na porta da casa de Obadias. E quem vai atender os credores é a mulher de Obadias. E quando a mulher de Obadias abre a porta, os credores estão à porta da casa dela, cobrando a dívida do seu marido. E diz para aquela mulher que se ela não pagar a dívida do seu marido, eles vão levar os seus 2 filhos para servir de escravo para poder pagar a dívida que Obadias deixou. Então imagine só uma mãe desesperada, uma mãe que não tem recurso, uma mãe que não tem salário, uma mãe que não tem Bolsa Família, uma mãe que não tem auxílio do governo, pastor Deus. Ela vai correr agora aonde está o profeta, porque ela sabia muito bem que o seu marido, quando tinha alguma coisa em dúvida, ela perguntava ao homem de Deus. E o homem de Deus, pastora Juliana, tem sabedoria da parte de Deus para poder te direcionar o caminho ao qual você deve andar. Então no texto vai dizer que essa mulher chega até a casa do profeta e vai dizer da seguinte forma: você sabe que o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia o Senhor. Agora o credor chegou para levar meus 2 filhos, tornar os seus escravos. Aí entra agora na mensagem, pastor Wilson, que quando ela vai entregar o profeta, ela vai falar em nome do seu marido, dizendo: você sabe que ele é temente ao Senhor. Creio eu na minha conjectura que o profeta Elias falou assim: eu sei que o seu marido temia ao Senhor, mas a questão é: e você? Seu marido temia ao Senhor e sabia muito bem como deveria fazer para poder agradar a Ele. Mas a pergunta, agora eu pergunto a você: e você? Como está a tua fé diante do Senhor? Como está a tua busca diante do Senhor? Como está o teu caminhar diante do Senhor? O seu marido eu sei quem é, mas e você? Como está a tua busca? Como está a tua dedicação aos caminhos do Senhor? Como está a tua intimidade com o teu Deus? Porque viver dando testemunho do seu marido é fácil, viver o testemunho dele é muito fácil. Eu quero ver a sua experiência com ele. Eu quero ver a sua experiência com o grandão da Galileia. Eu quero ver a sua experiência com Deus vivo, com Deus verdadeiro. Fala para mim a sua experiência. O que você tem vivido com Deus? Ou você tem falado e vivido o que você tem ouvido aí fora? Porque quem tem experiência com Deus não tem o que temer, mas tem o que confiar. E eu estou pregando para uma igreja que confia no Deus vivo e
solução. E qual é a solução, pastor Edivaldo? Ele pergunta: o que posso fazer por você? Aí ele vai dizer no versículo 2: diga-me o que você tem em casa. Aí ela responde: a tua serva não tem nada, hein? Exceto uma botija de azeite. Amados, você entende que o texto vai dizer ela falando que não tem nada aí? Aí, vírgula, exceto uma botija de, que para ela não quer dizer nada, mas para Deus, porque para Deus o que é insignificante tem valor. O que para o homem é como nada, para Deus é o suficiente para poder prover sobre a sua vida. O segredo da multiplicação é usar aquilo que Deus já te deu. Por que, pastor Edivaldo? Porque Deus não vai te dar nada para você deixar guardado. Deus vai te dar para você usar na proporção certa. Pega isso. Por quê, pastor? Porque quando a mulher, debaixo de uma orientação do homem de Deus, usa o que ela não tinha como nada, com sabedoria, é aonde vai haver multiplicação. Porque Deus vai te dar para você usar, mas usar com sabedoria, para poder agradar a Ele e não agradar os homens. Pastor Edivaldo, me dá uma base bíblica para isso. Deus aparece o profeta Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, e ele vai dizer: vai até Sarepta, porque eu ordenei uma viúva para que te alimente. Elias vai chegar até a cidade de Sarepta, e a viúva está catando graveto. Elias se apresenta para ela e pede um copo d'água. Amados, a Bíblia vai dizer que ela vai, busca água e dá ao profeta Elias. E Elias vai se saciar com a água. Só que quando ela está indo, Elias vai dizer: agora traz um pão para mim, ou um pedaço de bolo para mim. Aí ela vai voltar e vai dizer: ah, meu Senhor, eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, para que eu possa fazer algo para mim comer e meu filho comer e nós morremos. O que ela tinha em casa não era para uso próprio. O que ela tinha em casa era para uso para o Senhor. Por que, pastor Edivaldo? Porque se ela guarda a farinha e o azeite para si própria, ela morreria, o filho morreria. Mas quando ela decide usar da forma correta, fazendo para o homem de Deus, o homem de Deus olhou para ela e disse: e te digo que a farinha na panela não vai
Deus quer abençoar. Só que existem pessoas que não estão preparadas para receber a bênção. Por quê, pastor? Porque Deus sabe muito bem que se abençoar, vai dizer se é meu. Deus deu para mim, pastor Deus. Deus deu para mim, pastora Juliana. Aí Deus olha lá em cima, não. Eu não dei para você usufruir só você. Eu dei para você para ser um canal de bênção para quem eu vou enviar até você. Jesus olhou a multidão, João capítulo 6, olhou para Filipe e falou assim: Filipe, dá para você. Aí ele disse: o que comer? Filipe olhou para Jesus e falou: Senhor, 200 denários não é o suficiente para que essa multidão possa comer. Quando Filipe acaba de falar, vem André, irmão de Pedro: Mestre, aqui está um menino com 5 pão e 2. Amado, se o menino falasse assim para André: 5 pão é meu, os 2 peixinhos é meu, teria multiplicação? Meninos, não estava nem na lista. Porque quando Jesus e os escritores vão falar que são 5.000 homens, além de mulheres e crianças, ou seja, o nome do menino não estava nem na lista. Mas ele se prontificou: usa aqui 5 pão e 2 peixinhos. Pergunto: o nome do menino estava na lista, sim ou não? Então pega. Tem pessoas aqui que o nome não está na lista, mas Deus está dizendo: não está na lista do homem, porque na minha está. E vou usar no momento certo, na hora certa. Oh glória! Para sustentar não é 10, 20, é multidão, porque a condição que eu vou dar não é pouca, é muita. Entende a visão? Deus vai dar, não é para você guardar para si. Deus vai dar para você abençoar os necessitados que Ele vai enviar até você. Esse é o segredo da multiplicação. Porque na parábola dos talentos, eu vou encerrar, que está em Mateus 25, o senhor de uma fazenda vai viajar, preste bem atenção, olha para cá. E ele vai confiar aos teus servos 1 a 5 talentos, a outro servo 2 talentos, e a outro servo 1 talento. Olha para mim para você não perder o foco. O que ganhou 5 talentos, meu irmão Gil, já saiu e confiou os seus 5 talentos ao bancário. Aí a Bíblia vai dizer que ele ganhou mais 5. O que tinha 2 talentos, pegou o seu talento e confiou aos bancários, ganhou mais 2 talentos. Aí o que tinha 1 talento
Ali a Bíblia vai dizer que cavou uma cova e enterrou um talento. Sabe o que significa enterrar o talento? Medo, falta de fé, falta de confiança no seu Senhor. Porque se o Senhor entregou o talento, porque Ele sabia da capacidade dos teus servos, se Ele confiou, não é porque Ele sabe que com um talento você sabe sobreviver. Ele sabe, se Ele confiou com 2 talentos, Ele sabe que com 2 talentos você sabe investir e sobreviver. Se Ele confiou 5 talentos, Ele sabe muito bem da sua potência com 5 talentos. Mas aquele que tinha escondeu, com medo do seu Senhor, falando que conhecia seu Senhor. O Senhor, quando chegou para poder prestar conta com ele, falou: se serve mal, eu te dei um talento para poder confiar os voluntários. Você escondeu, falando que me conhece, falando que sai do seu carro, é mentira sua. Porque se você me conhecesse, você tinha confiado os meus talentos aos bancários. Oh, glória, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, pastor Deus, porque o segredo da prosperidade dele não é guardar para si, é confiar e usar o modo certo. Quem acredita, levanta a mão e adora a Ele, responde. Porque existem pessoas que querem ser abençoadas para si. E Deus não quer isso para você. Quem é que pega uma semente e guarda? Se guardar a semente morre. Se ganha a semente para semear, e quem semeia sabe que vai frutificar. Eu sinto a presença do majestoso dentro dessa casa. Quando a viúva de Obadias, ela vai pedir o conselho ao profeta Eliseu, o homem de Deus, ele vai dizer para ela: pega muitos vasos emprestados, mas não pega pouco não. Quando ele fala para ela, pega vasos emprestados, ele está testando a fé daquela mulher, ele está testando a obediência daquela mulher. O homem de Deus que ela vem pedir direção, entenda só, amados, que ela pede vasos emprestados. Quando ela pede vasos emprestados, a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu vai olhar para ela, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, vai encher os vasos, e os vasos que tiver cheio, você vai separando. Aí eu entendo aqui muito forte, pastor Nilson, porque quem enche o vaso não é os vasos de fora, quem enche o vaso é o vaso de dentro. Pega essa mensagem agora aí. Tem muitas pessoas que querem a posição de fora, quer poder da glória lá fora, quer glorificar o nome lá fora, mas não esquece que quem enche o vaso de fora é o vaso de dentro. É aqui que você aprende, é aqui que você se alimenta do melhor, é aqui que você é aconselhado. É o vaso de dentro que te preenche para lutar lá fora. Quem acredita, levanta a mão, adora Ele.
viúva não estava fora, estava dentro. Ai, meu Deus do céu. O azeite que ela necessitava não estava fora, estava dentro. Só que ela não sabia como usar o azeite. Mas Deus se dá a orientação de um homem de Deus dizendo: pega vaso em pecado, porque hoje o azeite vai descer. O azeite veio da glória. Eu estou sentindo a presença dele dentro desse espaço. Só quem está sentindo a presença, levanta a mão. Amém. Valorize o vaso que te dá orientação. Valorize o vaso que te dá uma direção. Porque Deus vai abençoar. Eu já falei isso aqui e falo novamente. Deus vai abençoar. Mas saiba usar quando Deus te abençoar. Quando Deus se multiplicar o azeite dentro de tua casa. Por que, pastor Divaldo? Estou encerrando. Porque o azeite foi multiplicado dentro da casa dela. Sim ou não? O azeite só parou quando acabou? O azeite só parou quando acabou? Diga comigo, os vasos. Então isso quer dizer que enquanto tem vaso, tem. Aí eu olho, um vaso, dois vasos, três vasos, quatro vasos, 6 vasos, 7 vasos, 8 vasos, 10 vasos, 11 vasos, 12 vasos. Agora, se tem vasos, quer dizer o quê? Que tem. Você não deu glória porque você não entendeu. Se o azeite está descendo no ministério dentro, é porque tem vaso. E quando tem vaso, tem azeite descendo, tem multiplicação de azeite dentro dessa casa, pastora Juliana. Eu sinto a presença do amigo Espírito Santo dentro dessa casa. Preste bem atenção aqui para nós encerrar. Ela falou para o seu filho: traz mais um vaso. Ele: mamãe, acabaram-se os vasos. Aí a Bíblia vai dizer: e o azeite cessou. Deus deu o que era necessário. Porque se ela tivesse muitos vasos seriam cheios. Só que ela pegou aquilo que era necessário para ela. Então Deus deu. Amados, aonde só tinha um pouquinho de azeite, agora tem vários vasos de azeite. Eu entendo que uma prosperidade chegou naquela casa. Um milagre chegou dentro daquela casa. Então o celeiro dela estava cheio de azeite. Azeite no Antigo Testamento é algo valiosíssimo, assim como o ouro e a prata. Então eu entendo que uma prosperidade chegou dentro daquela casa. Só que me chama a atenção é a atitude dessa viúva. Que ela podia muito bem pegar os vasos cheios de azeite e fazer o que quer. Só que ela não. Foi até o homem de Deus.
sobrevirão o que sobrou. Era a casa da multiplicação. Aonde só tinha um pouquinho, virou casa da multiplicação. Comparando essa passagem com Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Todo mundo estava vendendo seus bens e estava entregando nos pés dos apóstolos. Aí o empresário, Ananias e Safira, vai vender uma propriedade. Em vez de ele fazer o que ele estava fazendo, depositando o pé dos apóstolos, Ananias e Safira vai combinar entre si: vamos entregar só a metade e outra metade nós guarda da noite. Ele só precisava de um conselho para poder dar tudo certo. Eles decidiram que vamos escolher o nome de Deus. Eles não vão saber, não. Vamos escolher a metade está aqui. Vai lá e vender tudo. Amados, eles estavam com uma bênção na mão. Mas deixou o olho, a avareza, fala mais alto no coração. Ei, era só pedir um conselho. A Pedro iria direcionar um conselho. Pedro iria direcionar uma direção do que você deve fazer. Ei, existe pessoa que vive lançar o queijo na mão. Tudo vai dar certo, só não dá certo porque não tem conselho certo. Só não multiplica porque se aconselha com pessoas erradas. Se aconselha com um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ele vai te dar a direção do céu para você. Vai te dar uma direção e você vai multiplicar sobre a sua vida. Amados, foi isso. Um certo empresário, homem cheio de dinheiro, foi na igreja e ele foi ofertar. Na hora de ofertar, ele tirou uma nota de R$2, amassou e ofertou. Passou-se o tempo, ele estava na rua, quando ele sentiu um vento diferente, pastor Wilson. Ele sentiu um vento diferente, ele pegou um pouquinho de papel. Ele sentiu de pegar a bolinha de papel. Quando ele pegou a bolinha de papel amassada, ele abriu. Quando ele abriu, tinha uma nota de R$2 novinha. Só que no papel tinha um bilhete. E no bilhete estava escrito: eu não quero que é seu. Você acha que Deus quer medalha? Deus tem olho verde. Deus tem boca e fala. Deus tem presença. É o Senhor Deus poderoso. Pastor Wilson, veja aqui. Uma nuvem de glória sobre Deus na igreja.
obra